Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de geografia. Se alguém não me conhece ainda, eu sou a Prof. Kelly e nós vamos dar sequência aqui ao conteúdo, tá? Nós vamos ver sobre os meios de transporte e sua importância, né? Como integrou o território brasileiro. E nós vamos ver principalmente na questão econômica, comercial, tá? Por quê? A gente, hoje, de modo geral, a gente, digo, a maior parte da população brasileira está nos centros urbanos. A maioria não consegue produzir seu próprio alimento. Então, a gente precisa de uma rede ágil para escoar os alimentos, todos os utensílios que a gente precisa no dia a dia. E o mais utilizado é os meios pela rodovia, tá? Pessoal, o que eu quero que vocês entendam é: as rodovias, elas começaram a ganhar um grande destaque no Brasil, meados a partir dos anos 50, tá? Coincide muito com aquela questão da marcha para o oeste, o pessoal migrando para o centro-oeste e pro norte do país, quando teve a criação de Brasília e etc. O governo incentivou a criação de rodovias até para facilitar o acesso dessas populações para a migração, tá? Antes disso, as ferrovias eram muito utilizadas, muito mesmo. Mas algumas regiões têm uma demanda baixa e assim, se a gente parar para falar sobre ferrovia, a gente vai ver que elas praticamente estagnaram no tempo, diferente de alguns países europeus que investiram em trens super rápidos e trem-bala e como meio de transporte de locomoção. Hoje a gente vê também cidades grandes, né, com metrô, trem, mas aqui, por exemplo, Cascavel, a gente tem um trem que sai lá sentido Paranaguá, lá da Ferroeste. Tem um portinho ali, né? Um porto lugar para desembocar os trens lá. Eu acabei esquecendo o nome, gente. E vai até Paranaguá. Mas é só para grão, só para alimentos, tá? Então, assim, trem aqui no estado, se eu não me engano, a gente tem o passeio só para descer a Serra do Mar, né? E nem Curitiba tem trem, né? Tem o Ligeirinho, que é outro sistema de deslocamento. Mas, assim, o que eu falo que o Brasil, nesse sentido, o Brasil ficou atrasado. Por quê? É mais caro a manutenção disso aqui, com certeza. Só que, a longo prazo o custo-benefício, ele melhora bastante, assim, ele é mais positivo. Por quê? Vocês viram o tamanho de um trem? Vocês viram o tamanho do caminhão? Já imaginaram quantos caminhões cabem dentro de um trem? Então, assim, quanto de combustível se gasta para levar uma determinada quantidade de material ao porto de Paranaguá? Vamos supor que é um lote que é um trem cheio de madeira. Quantos caminhões seriam necessários? Então, a gente tem que ver que para manutenção das rodovias tem custo, estão se cobrando pedágio caríssimo, né? E pode furar pneu, tem vários custos que um caminhão pode ter. Então, assim, e mais o combustível, né? Que é um problema sério aqui no nosso país. Então, assim, esse meio, ele é um meio que acaba se tornando caro, tá? Muito caro. Ele é mais fácil o acesso a princípio, né? Ele facilitou o deslocamento das pessoas para irem morarem no centro-oeste, mas assim, para demandas grandes ele é um meio mais caro, né? A gente tem as hidrovias também, tem algumas que ligam de uma cidade para outra, transporte de pessoas, transporte de cargas. Tem algumas bem significativas. Aqui no Paraná a gente tem também hidrovia no litoral, que eu conheço só no litoral, não sei se tem aqui, deve ter no interior também, tá? E o meio de transporte aéreo, que vocês sabem, né, que é aviões, helicópteros e etc. Esse tipo de transporte aqui é para pessoas, tá? Eu não vejo como transportar alimentos e transporte só para as pessoas.
esses aqui a gente consegue abastecer regiões, tá? O que eu quero que vocês entendam nisso? Aqui tem um gráfico na página 363 que é bem interessante. É uma tabela falando sobre as condições das rodovias, porque a gente tem problemas sérios, né? Rodovias com pedágios caros e não tá nas melhores condições, né? Então vocês olhem bem essa tabela aqui e digam, tá? Qual é, assim, a porcentagem que os brasileiros votaram? Aqui tem a perguntinha número 2. O que você pode concluir sobre as condições das rodovias? Isso aqui é como se fosse feita uma pesquisa e é um gráfico de informação. O que vocês acham que, de modo geral, as pessoas dizem sobre as rodovias brasileiras? Ela é ótima, ela tá em bom estado, regular, ruim ou péssimo? Qual que ganha ali? Regular, né? 33,6%. Então, isso aqui vocês podem fazer agora, tá? É só uma informação, podem anotar aqui na apostila. E aqui, como a gente estava falando sobre a questão de combustível, a gente tem os exemplos aqui, né? Brasil, consumo de combustível por meio de transporte. Lembra que eu falei do custo, né? Vamos falar dos 3 aqui. Então, se a gente for fazer cada 1.000 toneladas de alimento, né, de combustível gasto, então assim, o caminhão proporcionalmente gasta o quê? 15 litros, comparado ao trem, que é 6 litros, e o navio 4. O navio é gigante, é enorme, né? É claro que navio, geralmente, a gente vai ver desembarque internacional, né? De um lugar ao outro. Dentro do próprio território nacional é difícil, geralmente a gente vai usar esses outros métodos, né? Geralmente, por exemplo, um produto produzido aqui, que vai para, sei lá, para Angola, vai até o porto de Paranaguá por trem, no trem pega o navio e vai até o porto lá, e, enfim, vai desembocar lá no continente africano e assim por diante. Então, assim, isso aqui tem a ver com o que eu falei sobre custo, tá? Então, vocês podem concluir que o meio mais caro é o meio rodoviário, tá? Os caminhões acabam gastando mais, mas é o meio mais rápido e, assim, tem como trocar? Gente, é complicado, né? A gente tá falando de pessoas, de mão de obra, e se os caminhoneiros param, literalmente, vocês viram como que o Brasil para, né? Acaba tudo. Então, assim, eles que estão segurando as pontas de fluxo de alimentos e bens de consumo, tá? Então, aqui são os dados para vocês saberem, né? Os meios de transporte que a gente tem, sua relevância e importância. As rodovias, então, a partir dos anos 50 ganharam força, né? Deveria, pelo meu ponto de vista, e muita gente diz, até a apostila, que deveria ter se investido mais em ferrovias, né? Que a gente vê todos os meios, que é metrô, trem e tudo mais, enfim. E também temos casos de hidrovias aqui, que faz o transporte regional também. Façam essa tarefa aqui, tá, gente? E aí, a próxima aula a gente faz uma live, tira as dúvidas. E eu acho que por hoje é isso, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus e uma ótima semana.